Glória a Deus, aleluia, amém? Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, amém, irmãos? Senhor das nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Estou feliz de ver algumas pessoas amigas aqui nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem os nomes aqui dos visitantes aqui para mim? Tem ou não? Tem? Aqui é? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Olhos. Muito bem. Eu tenho aqui, Noélia, amiga do Enzo, é? Sejam bem-vindas, Deus abençoe, em nome de Jesus. E tem Pedro Henrique, também aí, é o garotinho lá, né? Deus abençoe. E tem, Cauê? Cauê, tá ali o Cauê, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oi? Adriele e Davi. Tá ali, mais uma vez, sejam bem-vindos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom, se não foi colocado os outros nomes aqui, é porque já é, quem? É porque não são mais, né, irmãos? Tá bom, vai batizar esse povo na igreja, né? Aproveita que tem água aqui, viu? É hoje. Bom, irmãos, a igreja está feliz, pode dizer amém? Amém? Mas eu quero fazer menção de uma pessoa muito especial aqui, que eu também tive o prazer de discipular, de batizar. Eita, a mãe da Naira, a dona Nádia, quase que não sai, Nádia. Deus abençoe, minha linda, em nome de Jesus. Saudade de ti. Essa mulher aí é uma benção. Glória a Deus. Meus irmãos, os avisos da semana, quem me ajuda aí? Terça-feira, temos oração, os departamentos, às 7:30 da noite aqui na igreja, né? Os homens, as mulheres, os jovens se reúnem para orar, falar com Deus. Vida de oração é muito necessária. Hoje de manhã nós estudávamos a escola bíblica dominical e estávamos falando sobre avivamento. Não tem avivamento sem oração, irmãos, amém? Do jeito que não tem avivamento sem oração, não tem vitória sem oração, meu irmão, não tem milagre sem oração não tem nada. Se você quer realmente ver o mover de Deus, tem que orar, tem que falar com Deus, tem que ter vida com Deus. Quarta-feira, nosso culto de ensino da palavra, de doutrina, às 19h30 também. Amém. Especialmente, próximo sábado, nós temos encontro de casais aqui na igreja. Confirmado? Confirmado. Sábado, 7:30, aqui o nosso encontro de casais. Domingo. Sexta e sábado que vem, às sexta à noite, é o congresso da EBD, lá no Edson Queiroz, né? Nossa igreja aqui é aberto para toda a igreja, na sexta, é aberto para toda a igreja, mas especialmente para quem se inscreveu, a inscrição custa R$100, tem um desconto aí para pastor e para seminarista, para quem é seminarista tem um desconto, e o treinamento é o sábado inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, é isso aí. É o congresso de EBD, né? Tem duas sumidades aí, em ensino da palavra, que vieram de Manaus, vieram para ministrar, ajudar a ministrar esse curso, né? Esse treinamento da Escola Bíblica Dominical. E tem gente da Bela Vista também, porque não é uma sumidade, né? Mas, enfim, se você gostaria de participar, você também pode, você que gostaria de ser professor das Escrituras Sagradas, você também pode se inscrever. Não é uma coisa restrita só para quem já é professor, mas se um dia você sonhar em ser um professor da Palavra de Deus, esse treinamento também serve para você. E domingo de manhã nós temos a nossa EBD aqui, local, às 10 da manhã. E domingo que vem já é maio, já ou não? Não, né? É 30. Então, nosso culto de celebração às 18 horas, ainda não é Santa Ceia, mas estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? Esqueci de alguma coisa?
Não? Tudo certo? Qualquer coisa, fala com o pessoal da mídia lá que eles vão te ajudar. Deixa eu me entregar aqui, nós ultimamente fizemos aqui algumas coisas lindas e maravilhosas. Eu vou começar por aquilo que nós fizemos domingo passado. Nós fizemos a dedicação do Henri Adriano Té Ribeiro. Hã? Ele está jantando, irmãos. Ele está jantando. Depois eu entrego, então, o certificado de dedicação. Nós tivemos alguns irmãos que desceram as águas no dia 9 de abril, né? Deixa eu chamar que o irmão Ronaldo não está hoje aqui, né? Está trabalhando. O irmão Ronaldo, a irmã Elizabeth também hoje não pôde vir, que desceu as águas. A Naldira está aqui, sim, a tia. Tia, vem cá, por favor. Alguém ajuda a tia para trazer. Aí, Ricardo, você. Irmã Naldira. A Maria Luciene também está aí, tá? Cadê minha missionária? Veio não, né? Hoje de manhã, ontem no filme, ela trouxe metade da igreja. O Rafael Fabrício. Temos pelo menos 2 aqui dos 5 batizados representando, né? Então, certificado de batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Certificamos que Rafael Fabrício dos Anjos Souza foi batizado nas águas no dia 9/4/23, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro Rafael, segura Rafael. E igualmente, certificamos que Naldira Abreu da Rocha foi batizada nas águas no dia 9 de abril de 2023, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode moldurar aí, guardar, mostrar para as descendências. Que eu ainda tenho o meu foi, o meu foi de 86, se eu não estou enganado. Fui batizado nas águas em 1986, está guardado, moldurado bem aqui na minha sala. Guarda aí, meu irmão. Deus abençoe, pode sentar. A igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. E aqui, certificamos que Henri Adriano Té Ribeiro foi apresentado oficialmente ao Senhor no dia 16 de abril de 2023, na Igreja Evangélica Wesleyana, conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, aleluia. Oi. Foto? Para quem? A irmã já foi. Agora... Desculpa. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Eu sei que hoje é culto de missões, mas desde domingo, acho que antes de domingo passado, que essa palavra ficou martelando no meu coração, e para onde eu olhava, ela se repetia nos meus ouvidos, nos meus olhos. Eu disse, pronto, vou ser obediente. Livro de Provérbios, capítulo 6. Samuel, coloca esse receptor do microfone em algum lugar aí, porque ele está perdendo a frequência. As crianças, tem alguém responsável por eles lá atrás já? Opa, está saindo aí, irmã Amanda. Oi? Um aviso? É rápido? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vocês estão bem? Bem rapidinho, é só para agradecer a todos os nossos parceiros de oração, né, os parceiros financeiros. Já conseguimos atingir a meta dos parceiros de oração. Estamos correndo atrás da meta dos parceiros financeiros. Nós já conseguimos as passagens, que era impossível, nós já temos as passagens, né? Glória a Deus para ir. Nós precisamos do visto para Bangladesh, que a gente também ainda está em processo. Então, os parceiros de oração, continuem orando, né, que Deus está no controle de todas as coisas.
Essa semana nós tivemos uma reunião com o Gibacan. Não sei quantos aqui conhecem, né? Gibacan? Acho que não, né? Faz parte da Igreja Wesleyana. É uma comissão da América Latina, né? De missões. E muito alegrou o meu coração em saber que pessoas são importantes. Amém? Deus, ele se importa. Um dia um missionário veio para o Brasil. Amém? Então, hoje é a vez do Brasil ir para o mundo, né? E uma coisa que me marcou e eu agradeci muito ao Senhor, em saber que no Alasca tem um missionário wesleyano lá, pregando o evangelho. Você sabe onde é que fica o Alasca? Você sabia que lá precisa também ser evangelizado? Pessoas precisam saber de Jesus? E glória a Deus que Deus levanta pessoas para ir até lá, né? Lá no frio, lá é muito frio, no Alasca. E ele é recém-casado, né? Está de lua de mel lá, um rapazinho. Mas está lá, pregando o evangelho. Isso agradou tanto o meu coração, que às vezes pessoas não têm coragem de ir, mas tudo é dentro da vontade do Senhor, né? Deus, ele levanta pessoas para ir, para orar, né? Para contribuir, e agora tem mais uma, né? Para mobilizar, para estar envolvido na obra, né? Nós estamos envolvidos na obra. Aqui, como eu digo, costuma dizer, né? Modo cearense, é aqui, ali e acolá. A obra do Senhor é mundial. Deus morreu por toda a humanidade, por mim e por você. Continue em oração, continue orando para que Deus alcance o mundo inteiro. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. O caba está de lua de mel lá no Alasca, mas ainda bem que ele está de lua de mel, porque se ele estivesse sozinho ele ia passar mais frio, né? Que a Bíblia diz que é bom serem dois, porque um esquenta o outro nos dias frios, né? Então, eu acho que ele vai ficar bem, vai ficar bem. Amém, irmãos? Rapaz, hoje à tarde, deixa eu falar isso aqui, porque, rapaz, irmão, eu fiquei perturbado a maior parte da tarde. Estava tendo um aniversário aqui atrás, e era aniversário de criança, mas as músicas eram mais cebosas do mundo. E eu só orando, meu Deus, queima aquele som, meu Deus, toca fogo naquilo ali, que eu não aguento mais. Irmão, eu estava me sentindo mal já, ó. Ô negócio enjoado. Eu fiquei pensando, como é que pode botar uma música dessa para as crianças dançarem? Palavrão era a coisa mais leve que tinha nas músicas, para você ter ideia, viu? Só o sangue de Jesus mesmo, irmão. Só o sangue de Jesus. Misericórdia. Eita, mundão, vai nojento. Está aí queimado. Abra aí a sua Bíblia, irmão, em Provérbios 6. É que pode, eu não consigo parar de pensar nesse aniversário. Fico indignado, irmãos, com essas coisas. Eu precisava, pelo menos, falar isso aqui, ver se eu melhoro. Meu Jesus. Eu tomando meu banho, de som tocando lá, e eu comecei a gritar, queima Jesus, que o banheiro do meu quarto lá assim, é parede com um terreno vizinho lá onde estava acontecendo o aniversário. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 19, aliás, 16, perdão. Provérbios 6, a partir do verso 16 até o 19. Acho que a última vez que eu vi uma mensagem realmente desse texto foi quando eu estava doente de Covid e a Sônia pregou. Na primeira onda do Covid em 2020, a Sônia trouxe essa palavra nesse texto, no culto online. Tu lembra disso? Está vendo como eu tenho memória boa? Só não me pergunte qual foi o dia, né? Porque eu não me lembro. Muito bem, irmãos. Provérbios 6, verso 16 até o 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal,
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Amém? Vamos orar. Deus santo e eterno, mais uma vez, Senhor, te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de nos reunir nesse lugar para o louvor da Tua glória, para te adorar, para glorificar o Teu nome, Senhor, para ouvir a voz do Senhor também falar conosco. Pai, é o desejo do nosso coração, Paizinho querido, em nome de Jesus, ouvirmos o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja. Trata conosco de forma especial, trata conosco de forma sobrenatural. Ó Deus, faz o Teu querer, ó Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, assim eu te peço e já te agradeço. Você que concorda comigo, diga amém, irmão. Amém, amém e amém. Eu vou começar no verso 16, quando Salomão diz, né, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Quero chamar a sua atenção para 2 palavras aqui. A primeira, aborrece, e a segunda, abomina. De acordo com o nosso dicionário Aurélio, né, da língua portuguesa, a palavra aborrecer significa sentir horror, detestar, desgostar. Começa a pegar logo esse entendimento, né, que é um sentimento que Deus externa. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Eu quero que você entenda logo de início, não é que a 7ª é pior do que as outras não, mas tudo ruim. Tudo é igualmente ruim. Então não pense que tem alguma coisa aqui menos ruim do que a outra, tudo é horrível, tudo é ruim. Aborrecer significa sentir horror, detestar, desgostar. E abominar significa detestar, significa considerar imundo, significa repugnante. Era mais ou menos o que eu estava sentindo com as músicas que eu estava ouvindo forçadamente hoje à tarde. Eu estava sentindo uma repulsa, eu estava incomodadíssimo. Para mim era algo imundo que estava ali chegando aos meus ouvidos, e eu não conseguia fazer nada eu fechei todas as janelas, tentei fazer de tudo, mas o sujeito lá, o diabo estava tratando na vida dele de forma terrível, né? Muito bem, irmãos, uma vez que você entende, desse versículo 16, coisas que Deus aborrece, coisas que Deus abomina, e quando a Bíblia diz que Deus abomina ou aborrece alguma coisa, eu e você devemos prestar atenção para a gente evitar essas coisas, amém, irmãos? Se você sabe que Deus detesta, que Deus considera imundo, repugnante essas coisas, é bom você não agir dessa forma, é bom você não se associar com essas coisas, é bom você não praticar essas coisas, é importante você afastar isso da sua vida, a não ser que você realmente esteja querendo confusão com Deus, que eu te digo, não é uma boa ideia. Mas o que seria voltando para o versículo 17, o que seria os olhos altivos? São olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos. É gente que tem essa forma orgulhosa de ser, essa forma altiva de ser, de se achar melhor do que os outros, se achar superior aos outros. Deus sempre condena a arrogância, sempre. Desde sempre, Deus nunca tolerou, nunca suportou arrogância ou arrogante. Deus sempre condenou e condenará a arrogância dos homens. Por quê? Porque a arrogância, ela de certa forma, ela vai de contra, né? Ela vai de frente, ela bate frontal com a glória de Deus, né? Com a sabedoria de Deus. Ainda aqui no livro de Provérbios, no capítulo 8, os versículos 12 e 13,
O sábio Salomão diz assim, a sabedoria, e aqui ele está falando de forma profética. Entenda que isso vem de forma profética, como se o próprio Deus, ele se personificasse na sabedoria. E ele diz, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Deus sente que todo sentimento altivo, toda arrogância vai completamente de encontro, batendo de frente com a sabedoria de Deus. Deus quer tratar com o ser humano, quer corrigi-lo, quer mostrar um caminho, ou principalmente o caminho certo. E aí o ser humano acha que sabe de todas as coisas, acha que já tem sabedoria suficiente. Essa maneira altiva de se comportar, principalmente em relação à sabedoria divina, à sabedoria de Deus, é algo que Deus realmente aborrece. Quer um conselho? Te humilha diante da palavra de Deus. A palavra de Deus seja soberana sobre a tua. A boca do orgulhoso, ela realmente produz o caminho para a ruína. A Bíblia diz que a ruína, o orgulho precede a ruína, precede a queda. Para você entender, foi por causa do orgulho que Lúcifer, que era anjo de luz, foi precipitado dos céus. Quando a gente lê, não vou ler tudo isso, mas em Ezequiel, capítulo 28, especialmente os versículos 16 e 17, fala dessa queda. Eu sei que lá também está falando sobre o rei de Tiro e Sidom, mas todos os principais teólogos entendem que também Deus está fazendo referência à queda de Lúcifer. Por causa do seu orgulho, foi precipitado do monte de Deus. E quando eu e você agimos de forma soberba, somos dominados pela soberba, nós nos assemelhamos ao diabo antes da sua queda. Você está vendo o negócio? Como é que é? Está vendo por que eu preciso tomar certos cuidados com aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus aborrece? Um dos nossos alvos, um dos alvos do crente é exatamente vencer a altivez. Nós precisamos combater a altivez nas nossas vidas. É o que Paulo diz quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5 e 6. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos lutar contra a altivez, nós precisamos vencer a altivez. Paulo encerra dizendo, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão a Deus, tá, irmãos? E a palavra de Deus. Para nós entendermos que a altivez é uma espécie de inimigo. A altivez que ela certamente vai estar presente em nós em alguns níveis. Pode ser um pouco mais forte na vida de alguém, mais fraco na vida de outros, mas a altivez ela vai estar sempre ali presente, sempre rodando as nossas vidas. Nós vamos sempre achar que a gente sabe um pouquinho mais do que outro, se achar melhor de uns do que o outro. A Bíblia sempre diz para a gente ser servo uns dos outros, considerar uns aos outros superiores a si mesmo, para a gente exatamente termos o cuidado de não cairmos no pecado da altivez. Nos assemelharemos a Lúcifer, antes da queda. Enfim, eu preciso correr porque são 7. O segundo é a língua mentirosa, né? As coisas que Deus aborrece e que abomina. 1, olhos altivos. 2, língua mentirosa.
Uma língua mentirosa aborrece a Deus. Por isso, a nossa língua, a minha língua, a sua língua precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Para abrir a boca para glorificar. Abrir a boca para dar glória. Abrir a boca para abençoar. Abrir a boca para proferir palavras de bênção. Palavras de edificação. Palavras que vão realmente trazer cura. Que vão trazer correção. Que vão trazer acordo. Palavras que vão trazer luz e não trevas. Palavras que vão curar, que vão sarar e não vão machucar e não vão matar. Devemos colocar sempre a nossa língua sob o controle do Espírito Santo de Deus. Eu e você não podemos entregar a nossa língua como um membro do nosso corpo, tão importante para a comunicação, entregar e emprestar ao pecado. Com as músicas imundas que eu estava ouvindo, o cara cantando só coisa cebosa. Usar a língua como instrumento de injustiça, como instrumento de iniquidade, como instrumento de morte. Não entregaremos as nossas bocas a esse tipo de injustiça. Língua mentirosa, Deus aborrece. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a única coisa que o diabo é pai é a mentira, meu irmão. A única coisa que o diabo é pai, ele é pai da mentira. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, pois foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Foi Jesus quem disse isso. Não empreste a sua boca à mentira, não pronuncie mentiras, não fale mentiras. De acordo com o Apocalipse, capítulo 22, 15, o inferno é o lugar de quem ama e pratica a mentira. Não existe mentirinha branca, irmãos. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. E você sabe que Deus aborrece isso. Então, não se faz de doido, não. Não faz de conta, não. A verdade liberta, e enquanto a verdade liberta, a mentira escraviza. Sabe o sujeito que está consertando uma coisa com a mentira e para poder sustentar a mentira, ele vai inventar outra mentira, e aí depois ele tem que sustentar aquela situação, ele vai ali levando outra mentira, até que um dia ele vai realmente se dar mal. Até que um dia não tem mais como esconder aquela mentira, e ele vai ficar refém daquela mentira, escravo por aquela mentira, até que realmente ele seja exposto, descoberto. Deus aborrece a mentira. Língua mentirosa, Deus aborrece. Quem mente é filho do diabo. A terceira, na lista de 7 coisas que Deus aborrece e abomina, são mãos que derramam sangue inocente. Outra coisa que Deus sempre detestou: a violência. No livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13, a violência ali é citada como motivo para a destruição dos homens da humanidade por meio do dilúvio. Deus olhou e viu violência generalizada. Deus viu um caos de violência generalizada na humanidade. Deus disse: não tem jeito, vamos destruir tudo isso aqui. Recomeçou a partir de Noé e a sua família. Pouco antes de Deus usar a Babilônia para destruir a própria cidade de Jerusalém,
e julgar o seu povo, o povo de Israel, Deus vai explicar o motivo desse castigo, o motivo desse juízo. Ele colocou entre os erros do povo, ele diz: a terra está cheia de violência. Todos estão derramando sangue inocente. E quando Deus fala de derramar sangue inocente, Ele está juntando aqui duas coisas: violência e a prática da injustiça. Agir com a injustiça é aquela pessoa que vai condenar o que é certo e vai justificar o que é errado. A gente fala muito isso usando o termo de inversão de valores. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. A gente está vivendo uma época, a gente está vivendo esse momento em sociedade de violência. Eu ouvi um político hoje se pronunciando, lá em Portugal. E ele estava protestando, falando sobre ideologias. E ele estava falando de ideologias que querem defender que o ladrão não é mais ladrão. É uma vítima da sociedade. A questão da inversão de valores é um problema nos nossos dias. Está cheio de gente aí levantando questões na sociedade que os direitos humanos estão defendendo o bandido e esquecendo, por exemplo, de uma família de um policial que morreu. Não é porque existem policiais ruins, corruptos, policiais realmente que aí vão precisar também passar pelo crivo do juízo, que a gente vai ter que distorcer. Policial, teoricamente, é para defender o bem. Teoricamente, eles precisam defender a justiça. Se não fazem, aí tem uma coisa errada. Mas, teoricamente, eles são ali a espada da justiça de Deus na terra. Paulo diz, né, inclusive, isso. E bandido é bandido. Se não se arrepender, tem um lugar reservado para ele, não ao lado de Deus. Enfim, então quando Deus vai falar sobre mãos que derramam sangue inocente, Deus também está falando sobre essa inversão de valores. Alguém que vai condenar a justiça e vai absolver a injustiça, né? Fazer com que aquilo que é injusto, aquilo que é errado, seja bom. A velha e conhecida inversão de valores. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Já está bem pertinho aí, né, irmão? 17, 15. Quem achou? O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Tanto um como o outro. Repetindo, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Ainda em Provérbios 18, versículo 5, diz assim: não é bom ser parcial com o perverso, para torcer ou distorcer o direito contra os justos. É disso que Deus está falando, é disso que nós precisamos entender. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Aquilo que é pecado sempre vai ser pecado, nunca vai deixar de ser pecado. As pessoas estão querendo realmente fazer com que aquilo que era pecado se torne uma coisa aceitável. Não dá, irmãos. É impossível, a não ser que você queira entrar na lista daquilo que é aborrecido pelo Senhor e abominado pelo Senhor. Pastor presbiteriano do século 17, Mateus Henry, ele diz o seguinte: todo homem desprovido do Espírito de Cristo corre velozmente ao encontro de
algum mal, porque são estranhos. São estranhos à paz. E quando ele está se referindo a isso, ele está falando exatamente de pessoas que querem distorcer os valores, inverter valores, querem condenar aquilo que é justo e absolver aquilo que é injusto. A lista do livro de Provérbios segue, fala sobre coração que trama projetos iníquos. É o quarto na lista de Deus. Coração que trama projetos iníquos. Eu vou tentar gastar um pouquinho mais de tempo nisso. Oi. Sangue inocente ainda tem a questão do aborto, não deixa de ser uma inversão de valores, né? Contra a vida. Coração que trama projetos iníquos. De certa forma, irmãos, o mal ele vai se instalar inicialmente na mente e no coração das pessoas, do ser humano. A gente já nasce com a natureza pecaminosa. As crianças desde pequenininho, acredite, embora elas sejam inocentes, mas elas já têm uma inclinação para a malícia, para o que é mal. Você vê, às vezes, as crianças, elas brigam por causa de um brinquedinho. Uma criança vai morder a coleguinha, do nada, vai chegar lá e dá aquela mordidinha, fica aquela aranhazinha no braço da pessoa. E aí ela cresce um pouquinho mais. Ela começa a jogar muitas vezes o pai contra a mãe, né? Ela vai ali com o pai briga, ela diz, eu vou correr lá para minha mãe, meu pai brigou comigo. Essa inclinação para o mal está instalada em cada um de nós, desde o nosso nascimento. Esse aplicativo vem de fábrica, instalado em cada uma das pessoas. Nós precisamos nos proteger disso. Nós precisamos criar mecanismo de proteção contra essa inclinação para o mal. Porque o coração que trama projetos iníquos, Deus aborrece. Eu e você precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós estamos nutrindo no nosso pensamento. O que você fica pensando na maior parte do tempo? O que você fica assistindo na maior parte do tempo? O que você está absorvendo na maior parte do tempo, do seu dia a dia? O que você está lendo? O que você assiste? O que você pensa na maior parte do tempo? Fica maquinando na maior parte do tempo. Tenha cuidado com seus pensamentos, porque eles vão dirigir a sua vida. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 4, versículo 23, para você ver o que é que diz. 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, porque dele, do seu coração, procedem as saídas para a vida. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você coloca na sua mente. Cuidado com as informações que você manda para o seu HD. Uma hora ou outra, involuntariamente, esse negócio vai sair. Às vezes a gente manda comandos para nossa mente, são comandos que a gente nem está percebendo que está fazendo. Tem coisas que a gente considera importantes e a gente faz aquilo rigorosamente. E aí, de repente, você uma vez abre uma exceção. Não, hoje não. Você mandou uma mensagem muito importante para a sua alma, né, para a sede da tua inteligência. Você mandou uma informação dizendo que aquilo não é mais tão importante. Sem querer você fez isso. E de alguma forma, uma vez que você abriu aquele precedente, vai acontecer uma segunda, uma terceira, e possivelmente você pode até desistir daquilo que você uma vez considerou muito importante.
De repente alguém diz assim, eu nunca ouvi determinado tipo de música, pastor. Amém, glória a Deus. Porque nunca quis. Na sua mente tem uma informação muito clara dizendo aquilo ali não combina comigo. Aí você abre um precedente. Escutou uma vez. Olha que ritmo legal. Passou. De repente você escutou uma outra vez, uma outra vez, uma outra vez, uma outra vez. Pronto, aquilo já não é mais considerado um perigo para você. A sua mente já se acostumou com aquilo ali. Acabou. Aquilo já não significa um perigo, não significa um risco para você. Estou dando um exemplo aqui, só para você entender como é que funciona a nossa mente. Uma vez eu vi a pastora Rosana Alves. Ela é neurocientista, mulher de uma inteligência que eu admiro demais. Impressionante. E ela estava falando exatamente isso que eu estou dizendo para os irmãos, que a gente manda comandos para a nossa mente, que mais tarde nós vamos agir, nós vamos fazer coisas que um dia nós consideramos errado, porque nós abrimos alguns precedentes. Uma vez sequer a gente mandou uma mensagem de forma até mesmo involuntária. Como é que então eu posso me proteger? Proteger o meu coração, proteger a minha mente, como proteger a sede da minha inteligência? Sem dúvida nenhuma, meditando na palavra de Deus, enchendo da palavra de Deus. Recentemente a Soraya pregou aqui sobre Filipenses capítulo 4, verso 8, né? E nós devemos ocupar o nosso pensamento, ocupar a nossa forma de pensar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que é louvável. Eu não posso de forma alguma deixar entrar na minha mente de forma aceitável como algo saudável, como algo interessante, aquilo que realmente eu considero um risco para mim. Quando fala de coração que trama projetos iníquos, meu irmão, tudo vai começar aqui. Quando eu estava meditando nessa passagem, exatamente nesse ponto, eu estava lembrando no tempo que nós nos mudamos para cá, e aqui na casa vizinha aqui de trás, a outra casa vizinha aqui de trás, funcionava uma espécie de sede de ensaio da quadrilha Gipão. Olha aí quem dançava quadrilha. E se converteu, glória a Deus. E aí, meu amigo, pense que desde fevereiro começava ensaio todo dia. E aí, quando eu menos descuidava, eu estava cantarolando as músicas da quadrilha. Porque era direto. Todo dia. E rapaz, meu Deus do céu, que sangue de Jesus, meu irmão. É desse jeito que muitas coisas funcionam nos nossos dias. É aquela informação o tempo todo batendo. Se eu não rebater essa informação na minha mente, eu vou começar exatamente a agir de acordo com aquela informação que está entrando no meu coração. Eu tenho que guardar puro o meu coração, os meus pensamentos com aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Do contrário, involuntariamente, aquilo que já está instalado em mim vai começar a funcionar de forma tão mecânica, tão natural, o meu coração vai começar a tramar projetos iníquos e eu nem vou perceber isso. Para nós entendermos como é que Deus aborrece esse tipo de coisa, como Deus abomina esse tipo de coisa, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 50. Esse Salmo 50 é um dos salmos, para mim é um dos mais fortes. É uma mensagem muito forte, muito dura. Salmo de número 50,
Nós vamos pegar, pelo meu esboço é do 16, mas deixa eu ver se dá para pegar um pouquinho mais. É 16 mesmo, vamos lá. Quando a Bíblia diz, mas ao ímpio, diz Deus, esse ímpio aqui não é o homem, não é necessariamente o homem que não conhece a Deus. Tá bom, irmãos? Você percebe que quando ele diz o seguinte, verso 16, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetir os meus preceitos? Então é alguém que de alguma forma está falando sobre os mandamentos de Deus. Alguém que conhece os mandamentos de Deus. Alguém que pronuncia os mandamentos de Deus. Alguém que tem esse conhecimento dos mandamentos de Deus. E Deus está dizendo assim, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Ou seja, o cara vê um ladrão e se associa com ele. Não vê nada de errado no ladrão, está ali junto e faz ali até uma parceria. E se você vê o adúltero, te associas também. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu eras teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Deus está dizendo, olha, presta atenção em toda essa tua prática, eu diria, nessa trama de projetos do mal no seu coração, em não aborrecer o mal, ao contrário, se associar a ele, considerá-lo normal, considerá-lo até mesmo aceitável. Toma cuidado, porque Deus diz, olha, tu pensa que eu vou me calar a respeito disso? Vou não. E Deus diz mais, toma cuidado para você não ser despedaçado, senão eu vou te despedaçar. É o que Deus está dizendo, irmãos, é exatamente isso mesmo, versículo 22. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace. Deus está dizendo, presta atenção, senão eu vou te despedaçar. É isso mesmo que Deus está dizendo. E não vai ter quem te livre, não vai haver quem vos livre. Eu repito, meu irmão, uma vez que você identifica essas coisas que Deus aborrece, você identifica essas coisas que Deus abomina, te afasta disso. Vai se dar mal com Deus. Mentira, coração que projeta projetos maus, iníquos, mãos que derramam sangue inocente, né? Língua mentirosa, já falei, olhos altivos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Irmãos, o pecado ele é igual um imã para atrair o pecador. O pecador ele se sente atraído pelo pecado. É uma coisa que atrai ao outro, né? Eles se atraem, o pecado e o pecador. E Salomão, quando ele escreve, logo no capítulo 1 do Provérbios, vamos lá, Provérbios capítulo 1, versículos 15 e 16. Provérbios 15, 16 diz o seguinte, filho meu, Provérbios 1, versículo 15 e 16, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, está falando de gente ruim, né? De gente que gosta do que é errado, né? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda
das suas veredas os teus pés, não caminha com eles, não anda no mesmo caminho que eles, não te associa, né? Não anda com gente que não presta. Verso 16, porque os seus pés correm para o mal. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Enfim, Salomão está fazendo essa advertência sobre o perigo de entrar exatamente no caminho de malfeitores. Entrar no caminho da maldade. Pés que se apressam para fazer o mal, para correr para o mal, para fazer aquilo que é errado. E Deus não pede que a gente simplesmente não pratique o mal. Deus nos orienta, nos pede, nos exige que nós venhamos a aborrecer o mal. Não é simplesmente não praticar. Eu tenho que realmente aborrecer aquilo que Deus também aborrece. Por isso a advertência de Salomão, e ele fala como um pai que quer o bem para os seus filhos. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Não vai no mesmo caminho, não vai na mesma onda, não entra nessa jogada. Não te envolve. Não fica calado. Não aceita de bobeira ali aquilo que está errado. Nós somos conhecidos como protestantes. Nós protestamos contra o mal, nós protestamos contra o pecado, nós protestamos contra a injustiça. Nós aborrecemos o mal. Não é só uma questão de praticar o bem, de ser amigos do bem, mas também de aborrecer o mal. O próprio Jesus estava preocupado, já preguei isso aqui recentemente. Jesus, na sua oração, ele diz: Pai, não os deixes se contaminar com o mal deste mundo. Não os pesque e os tire do mundo, mas que os livre do mal. E isso também está presente na oração, no Pai Nosso, né? Nos livre do mal. Para nós entendermos a questão da mentira como sendo algo muito perigoso e muito importante, a mentira volta a ser mencionada. Em 6º lugar, na lista de 7, novamente tem a testemunha falsa, a testemunha que profere mentiras, né? E a gente percebe que volta a questão da mentira 2 vezes na lista de 7, sobre não falar a verdade, sobre falar mentiras. Nunca é um exagero, irmãos, dizer que mentir é pecado. Não é um exagero. Mentir não é brincadeira. Eu e você temos que aprender a falar a verdade sempre e exclusivamente a verdade. Outro dia eu estava assistindo um pastor pregando, e era um pastor que eu nunca vi pregar. Eu simplesmente comecei a assistir e fui deixando, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que foi ele contou uma história, né? Que ele foi a um culto, e lá o pastor não parecia ser muito eloquente, mas parece que não tinha feito assim um grande esboço, mas ele começou a dizer que mentir é pecado, irmãos, e que crente não pode mentir. E ele falou isso durante meia hora, e ele não falou muita coisa, ficou rodando, mentir é pecado, e crente não pode mentir. Mentir é pecado, e crente não pode mentir. Ele repetiu isso durante meia hora. E aí, a caminho de casa, 2 irmãos iam comentando sobre o pregador. Rapaz, é um pregadorzinho fraco, né? Mensagenzinha fraca. Parece que ele não estava preparado. E enquanto eles iam conversando, chegou um assaltante. É um assalto, bora, celular, carteira, passa tudo. Aí o cliente disse: não, eu não tenho nada não, só o celular mesmo, eu não estou levando nada. Tá aqui. Bora, tem dinheiro aí, tenho não. Aí o ladrão avexado pegou, só ali o que estava na mão e já saiu. Aí ele lembrou: rapaz, eu sou crente, eu não posso mentir.
eu estou com dinheiro no bolso. Ei, ladrão, ei, vem cá. Eu não posso mentir, eu sou crente. Eu tenho dinheiro aqui no bolso. Quer levar? Aí o ladrão voltou correndo, irmão. Chegou e disse, tu é crente? Toma o teu celular que eu não roubo crente, não. Se é verdade, eu não sei. A história foi essa. Essa foi a história da internet. Me disseram. Mas a questão é, a mensagem parecia não ter muita importância, parecia tão fraca, era simplesmente crente não pode mentir. E ele vinha até desdenhando da mensagem do irmãozinho. Mas na hora do aperreio, ele dizia, rapaz, eu sou crente, eu não posso mentir. Não importa a situação, a circunstância. Deus deu livramento. Deus não vai agir em quem mente, né? A favor, livrar, proteger, guardar o mentiroso. Deus não vai fazer isso. Mas aquele que vive na verdade, o Senhor o assiste. Amém, irmãos? O Senhor vai assistir. Nós entendemos a importância de falarmos sempre a verdade e exclusivamente a verdade. E em sétimo na lista de coisas que Deus aborrece e abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos, ou entre irmãos. Para você entender, a contenda ela é uma obra de gente maldizente. Contenda é obra de gente murmuradora, gente que só sabe reclamar. Confusão é coisa de gente maldizente. Abra aí em Provérbios 26, 20, para você ver o que diz aí. Provérbios 26, 20. Você achou, pode dizer amém? Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, acaba a confusão, acaba a contenda, acaba a briga. Contenda é obra de gente murmuradora, de gente maldizente, gente que fica reclamando da vida o tempo todo, gente que só tem reclamação no coração. Vai dar confusão. Salomão diz que da mesma forma como um fogo não se sustenta sem o combustível, né, sem a lenha, igualmente a confusão não vai adiante se não tiver ali um maldizente, né? Se não tiver ali um murmurador. Meu amigo, fazer confusão não é difícil, pelo contrário, é até muito fácil. Difícil é terminar uma confusão. Depois dela estar feita, depois dela estar armada, e toma lá, dá cá e vai, diz um, diz outro, depois de estar instaurada uma contenda, está instaurada uma confusão, é difícil de se resolver. E para começar é bem facinho. Então, não comece uma contenda. Não comece uma confusão. Uma confusão, uma contenda, é que nem fazer um buraquinho numa barragem. Esses dias a gente viu, né, em alguns lugares, que quando o açude encheu demais, e aí ele começa a romper ali uma brechinha, pode ser até mesmo na estrada, e aí não tem quem segure, vai romper, vai cortar, começou com um furinho. Começou com uma lâmina de água e depois estava lá, incontrolável. Contenda é exatamente igual ao abrir de represas. Provérbios 17, 14. Abre aí. Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa
Assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja a rixa, né? Desiste da confusão, desiste da contenda antes que esse negócio realmente comece aí fica descontrolado. Tem aquela frasezinha, tem gente que diz, rapaz, eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas dou uma boiada para não sair mais dela, né? Tem gente que é assim, né? Tá confusão, agora vamos até o fim. Porra, agora nós vamos fazer essa confusão, agora eu não queria confusão não, mas agora eu quero. Quantos casamentos foram por água abaixo por causa disso? Por esse tipo de pensamento. Quantos relacionamentos, quantas amizades por causa desse tipo de situação. De acordo com o livro de Judas, uma cartinha pequenininha, antes do livro do Apocalipse, versículo 19. Aqueles que fazem divisão, que causam divisão, Judas 19. Capítulo 1, aqueles que causam divisão não têm o Espírito de Deus. Não possuem o Espírito de Deus. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Os filhos de Deus são promotores da paz, irmãos, da unidade, da concordância. Nós semeamos a paz. Nós semeamos a unidade. A gente nunca vai apoiar a discórdia, a confusão, a gente não pode. Sabe quando alguém vem ali, você já repreende logo. Repreende logo esse espírito de contenda, esse espírito maldizente. Tampa logo essa brecha aí, em nome de Jesus, senão a represa vai ficar descontrolada. Quantas vidas foram realmente desgraçadas por causa de semeadores de contendas? Os verdadeiros filhos de Deus foram chamados para promover a comunhão e não a divisão. Promover a comunhão e não a divisão. Repito, se você sabe que essas coisas Deus aborrece, Deus abomina, te afasta dessas coisas. Não se esquece disso. Eu estou casado há mais de 20 anos e eu sei o que a Denise gosta e o que ela não gosta. Eu sei como deixar a Denise aborrecida. Meu irmão, eu tento ao máximo não aborrecer essa mulher. Eu não quero confusão com essa mulher, não. É bem certo que às vezes eu não resisto e faço uma raivazinha, né? Você também caminha com Deus, amém? E você sabe que se você não caminha, mesmo assim, você hoje está saindo daqui sabendo aquilo que Deus aborrece. Então não faz aquilo que Deus aborrece. Não faz aquilo que Deus abomina. Guarda o teu coração. Guarda o teu pensamento. Guarda os teus pés, guarda os teus lábios, guarda a tua vida em Cristo Jesus. Não te esquece disso, não faz isso aqui não, que realmente Deus aborrece. Não vou me envolver com coisa errada porque Deus aborrece. Não vou mentir porque Deus aborrece. Não vou semear contenda, não vou compactuar com essa contenda, com a discórdia, com a confusão, não vou compactuar com isso porque Deus abomina isso. Nem entre irmãos, nem entre marido, nem entre mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, seja lá o que for, eu não vou compactuar com esse negócio, eu não vou fazer com que isso se estenda. Eu tenho que dar um basta. Dar um basta.
Porque Deus abomina isso, Deus aborrece isso. Eu tenho que me lembrar disso todos os dias na minha caminhada. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Amém. Aí, tem um crente aí. Meu irmão, eu quero lançar um desafio para você. Sempre eu vou fazer isso. Diante da mensagem, da palavra que foi falada nessa noite, daquilo que Deus trouxe para nós. Vai ser um desafio para você praticar isso quando você sair por aquelas portas. Assim como aqueles dois irmãos que quando estavam indo para casa já se depararam com ladrão. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai se deparar com ladrão. Em nome de Jesus. Se bem que durante a semana já foi difícil, né, irmão Ricardo? Ô, Senhor. Se ele soubesse que tu era crente, talvez não tivesse feito isso, né? Mas, enfim, nós vamos nos deparar com situações em que nós precisamos tomar a decisão. Nós vamos precisar tomar a decisão. Nós vamos precisar tomar uma postura. Nós vamos precisar nos posicionar. Nós vamos precisar falar a palavra certa. Nós vamos precisar pensar a coisa certa. Vamos precisar guardar o nosso coração do mal, da seta maligna, da língua fraudulenta, enganosa.